Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos, nós estamos iniciando o tempo da Quaresma. É um tempo muito importante da nossa liturgia, porque eu falo sempre que é um retiro espiritual. É um tempo que nos prepara para celebrar a Semana Santa e a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o evento mais importante que nós temos na nossa liturgia é a Páscoa, quando celebramos a passagem de Jesus desse mundo para o Pai, a sua paixão, morte e ressurreição. Mas celebramos também a nossa Páscoa, a passagem da morte para a vida, do pecado para a graça. Então a igreja ela nos oferece esse tempo de preparação. Nós vamos ter algumas semanas que através da nossa liturgia, principalmente através da palavra de Deus, vai nos orientando. Nós iniciamos a nossa Quaresma na quarta-feira de cinzas com uma exortação, quando o padre ou o ministro colocou as cinzas na nossa cabeça, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. São as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos. A conversão é uma mudança de mente, de mentalidade, de atitudes. Nós somos convidados a voltar para Deus. Esse é o grande apelo que a liturgia nos faz. Voltar a celebrar a graça. Agora nós vamos dar os nossos passos e, celebrando o primeiro domingo, nós vamos ler no Evangelho de São Mateus, mas também é uma passagem que está presente em Marcos e Lucas, que são as tentações de Jesus, né? Eu só queria fazer com vocês uma explicação. Quando nós falamos tentação, não é coisa de Deus. Deus não nos tenta, é coisa do diabo, né? É o diabo que quer nos tentar. A tentação significa uma apostasia, quer nos afastar da graça de Deus e do caminho da santidade. A provação, não, Deus permite a provação. São Tiago fala que quem é paciente numa provação alcança com certeza a graça de Deus. A aprovação não nos afasta de Deus. O que nos afasta é a tentação. Logo após o batismo, então, Jesus foi conduzido pelo Espírito, é o Espírito que conduz Jesus. Então, Deus está presente com ele. Ele foi tentado pelo diabo. E aí ele jejuou durante 40 dias e 40 noites e sentiu fome. Então, a primeira tentação é de querer resolver as coisas só pela força humana, né? O diabo, então, falou: você pode transformar então essas pedras em pães? E olha o que Jesus respondeu, citando o livro do Deuteronômio: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É claro que as coisas materiais, elas são importantes, o nosso alimento, ele é importante, mas Deus é maior. Nós podemos até nos privar de certos alimentos, nós não somos convidados a fazer jejum e abstinência no tempo da Quaresma, mas nós não somos convidados, ou nós não podemos nos privar de Deus, da sua graça, né? E devemos buscar a sua vontade acima de tudo. Depois o diabo levou Jesus até Jerusalém e o tenta a se lançar do pináculo do templo. E olha só, ele até usa a Bíblia, fala: os seus anjos vão te proteger, está no Salmo 90, quando nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus, sabendo que ele pode nos proteger. Mas Jesus respondeu novamente, citando Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus, né? O caminho de Jesus não é de prestígio, de privilégio, de triunfalismo, mas é serviço, também o nosso caminho. Por fim, o diabo propõe a Jesus o caminho do poder, oferecendo-lhe todos os reinos em troca de adoração. E olha o que Jesus responde: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Não se pode aceitar o messianismo nacionalista e idólatra, né? Que recusa a Deus como único Senhor. Irmãos e irmãs, o núcleo central das tentações é a gente se colocar no lugar de Deus. Esse foi o pecado de Adão e de Eva, né? Da autossuficiência. Jesus nos ensina a colocar o Pai no centro e a cumprir a sua vontade. Esse é o nosso caminho, né? De confiar na graça e na misericórdia de Deus. São Paulo fala na carta aos Romanos que o pecado gera morte.
tira a nossa liberdade, ele nos afasta de Deus e do seu plano. Como sair desta condição? Confiando na justiça de Deus, acreditando que Jesus pode nos libertar com a sua morte e a sua ressurreição. O Paulo, ele tratou muito nas suas cartas, né, que Jesus, com a sua morte e ressurreição, ele nos perdoa e nos salva. E com a sua ressurreição, ele nos justifica. A palavra-chave no tempo do Advento é conversão, é voltar-se para Deus, é confiar na sua graça. Ser cristão significa fazer esse caminho de perseverança no Evangelho, essa firmeza no Evangelho, né? É em Jesus que nós encontramos o sentido e o valor da nossa vida. Que esse tempo da Quaresma nos ajude a caminhar com Jesus, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos depois celebrar dignamente a nossa Semana Santa, a Páscoa do Senhor e a nossa Páscoa. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.